e quer falar contigo. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo de número 10, em nome de Jesus Cristo, em reverência à palavra do Senhor. Vamos colocar sobre teus pés, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Isaías viu, contemplou e se alegrou. É preciso eu e você se alegrar todo dia. Aleluia. Porque na igreja não é só um lugar de encontro, mas é um lugar de preparação. É um lugar que tu fala e ele te ouve. Aleluia. Amém, igreja. Aleluia. Glória exaltada é o nome do Senhor. Lucas 10, a partir do versículo 38. Vamos meditar na palavra do Senhor. Todos encontraram em nome de Jesus? Glórias a Deus. E diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que a minha irmã me deixa servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, toda a igreja lê o versículo comigo, 41 e 42. O que Jesus disse? Marta, Marta. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Toma Deus assento e glorifica ao nome santo do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti a respeito de duas mulheres, aleluia, que, aleluia, tinham uma profunda amizade com o Senhor Jesus Cristo, ao tal que a Bíblia vai nos relatar que Jesus o amava, aleluia, profundamente, aquelas duas mulheres, aleluia, porque quem tratou a Marta e a Maria foi o próprio Jesus. Quem estava lapidando estas mulheres foi o próprio Jesus, aleluia. Jesus costumava, em tempo, ele ir até a casa de Marta e Maria, e a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, aleluia. Nesta ocasião, Jesus Cristo com os seus discípulos, ele vai até aquela aldeia, na casa de Marta e Maria, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quem recebe Jesus e abre a porta é Marta. A palavra do Senhor, e quando eu comecei a meditar a palavra do Senhor a respeito deste texto, aleluia, o Senhor começava a dizer para mim e começava também a dizer para ti: o problema não está quem abre a porta, o problema está em quem só abre e se distrai. Mas o Senhor estabelecendo, aleluia, quantas pessoas têm abrido a porta para ele entrar, mas quando ele entra, quem é digno de ouvir a tua palavra, quem é digno de aceitar a tua palavra, quem é digno de dar atenção e dar o teu tempo para aquele que tu abriu a porta para ele entrar na tua casa, aleluia. O Senhor começava a falar comigo. Agora imagina a igreja, quando tu era lá no mundão, aleluia, você estava no cabra carne,
Ele. Você fazia o que você queria, comia o que você queria, bebia o que você queria, vestia o que você queria, falava o que tem baixado na tua mente, tua boca produzia. Aleluia! Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio trazer uma lição para mim e para ti. Aleluia! Já que tu, quando Ele bateu na porta, como está escrito, aleluia, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, aleluia, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Jesus está dizendo, quando eu bato, quem tem que ouvir é você. Quando eu bato, quem tem que abrir é você. Mas quando eu abrir, Ele está dizendo, daí ouvindo, porque eu tenho algo para te alimentar. Aleluia. E a palavra do Senhor, Jesus, Ele vai mostrar para a tua igreja quantas vezes o Senhor tem falado, não tem abrido somente a porta, mas os teus empregos, teus afazeres, o teu tempo, a tua vida, as tuas preocupações, aleluia. Olha o que acarretou sobre a mulher chamada Marta, e o que acarreta sobre a vida daquele que abre a porta para Jesus e tem muitos afazeres. Aleluia. A palavra do Senhor vai mostrar que Jesus se direciona a Marta. Depois que ela foi até Ele, a palavra dele direcionada para ela era dizer: Marta, Marta, porque estás tão ansiosa e preocupada com muitos afazeres. A igreja, eu meditando na palavra, imagina uma pessoa que Jesus estava dizendo para Marta. Marta era amada de Jesus. Jesus amava Marta e Maria. Jesus ama a tua igreja que Ele deu a tua vida. Mas quando Jesus se direciona a Marta com a palavra, Ele vai dizer para ela que existia dentro dela o mal que estava atômica, que estava trazendo sobre ela cansaço, estava trazendo sobre ela irritação, estava trazendo sobre ela inquietação, estava trazendo sobre ela aborrecimento, estava trazendo sobre ela uma depressão. Aleluia. Sabe por que, igreja? Uma pessoa ansiosa e preocupada, essa pessoa se torna depressiva. Quantos crentes se encontram depressivos dentro da igreja? Marta estava preocupada para servir a Jesus. E os teus discípulos, tu vem para casa porque está preocupado para servir a Jesus. Mas as tuas preocupações do dia a dia te acarretou que muitas vezes tu vem para a igreja e permanece vazio sem Jesus. Marta estava preocupada de preparar tudo. Eu vejo uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, uma mulher que tinha preocupação para servir a Jesus, uma mulher que não queria parar para, aleluia, para ficar um momento sem servir a Jesus primeiro. Mas Jesus vai mostrar que para servir Ele não é como eu e você quer. Para servir a Ele não é como eu e você se posiciona. Para servir a Ele não é como nós queremos nos antecipar. Aleluia. Quantos irmãos aqui no murmuram um pouco e diz que está orando? O mesmo Jesus que foi dizer com Marta: as tuas preocupações, as tuas fadigas, a tua inquietação, a tua bravura que está dentro de ti, Marta, está te trazendo problema. E o problema não é de Maria que está sentada me ouvindo, dando lugar à minha palavra, mas está no teu interior.
Ezequiel 37, a partir do verso 4, quando o Senhor Jesus, aleluia, nosso Deus, ele tem um diálogo, aleluia, com Ezequiel. E Ezequiel vai profetizar segundo a ordem do Senhor. Ele vai dizer: ossos secos, assim diz o Senhor, ouve a tua palavra. E em seguida ele vai dizer: assim diz o Senhor, a estes ossos secos colocarei em vós um espírito e viverei. Quem é digno de entender a palavra do Senhor? Daniel diz: quem está no lugar santo, entenda o que ele está me dizendo. É preciso entender o que eu e você está fazendo para servir ao Senhor. Ele diz: te dá um espírito novo, mas através de ouvir a tua palavra. E naquele momento Marta não estava ouvindo, porque a preocupação não dava para ela paciência para ouvir e trabalhar. Aleluia. Tu pensas que pode fazer tudo, mas Jesus disse uma coisa só é importante: levanta pela manhã, pela madrugada, já começa a dar ouvido a Jesus, já começa a falar com Deus, já começa, aleluia, preparando algo teu espírito para o dia a dia, depois que ele te sustentar e te alimentar. Aleluia. E Jesus Cristo, ele vai trazer para mim e para ti. Se não der ouvido a palavra quando ele ensina, vamos continuar ansiosos, vamos continuar preocupados e vamos dizer: eu estou adiantando tudo para ser viajar. Mas ele mostrou para Marta: Maria está me servindo, ela ouve a minha palavra. Aleluia. Tem crente que está ouvindo a palavra, tem crente que está abrindo a pauta para Jesus entrar e está dando ouvido a tua palavra. Aleluia. O problema não está só quem abre a porta. Igreja, nós estamos vivendo no século, no tempo aonde Jesus disse: multiplicar e iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor das pessoas, eu não digo que esfriou pelas outras, porque dentro do princípio as pessoas não amam umas outras. Jesus vem trazer amor, mudando o nosso caráter, mudando nossa maneira de ser. Ezequiel 36, aleluia, 27, o nosso Deus disse, aleluia, 26 e 27, ele vai dizer: e eu vos darei um coração de carne, aleluia, tirarei o vosso coração de pedra, darei a vós o meu espírito, e ele vos ensinará toda a minha lei, e dela não desviará nem para um lado e nem para o outro. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para ti: quem transforma para a gente é não os outros, quem nos transforma, quem dá coração novo é o Senhor, a partir da tua palavra, que o Espírito Santo testifica na palavra. Aleluia. 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 Assim diz o Senhor: quero conserto. Aleluia. Eis que tem bocas neste lugar que me louva, mas teu coração está longe de mim. Tem boca que se move e assolve, mas o teu coração nunca me adorou.
Limpai as nossas consciências, os nossos corações de que andam, conhece os meus caminhos de que que vão fazer uma oferta no meio do meu povo e sabeis os quais que me seguem e os que têm negado com a tua alma. Eis o Senhor, eis que dias maus eis que vosso prefeito em vossa glória minha igreja na terra picando. Quantos têm passado pela minha graça e derramando? Quantos mais têm andado distante de mim lotando? E conecadora e ai decando o maço. Porta vai fechar, porta vai fechar. Ei, que estou passando na terra e meu Deus, se a pintura está aberta e não sou nada como eu sou Deus que fez o tudo, eu sou Deus que fechou, eu sou Deus que virou, eu sou Deus que ficou do desobediente e declarou a verdade. Vou passar na casa de Cristo, e na consertarei muitos pensamentos, colocarei crente no leito, colocarei crente no leito, eu declarei, colocarei meu opa no leito, colocarei meu pai, esconder outra prostituição, o Senhor disse, vou sacudir, vou limpar, vou tirar, esconder, e brincar com a minha palavra. Eu vou fazer, assim diz o Senhor. Vou aplicar luz, vou açoitar outros, vou colocar na sepultura outros. Morrer não tem jeito, não tem mais jeito. Tem muitos pobres que não dá nem para aproveitar. Assim diz o Senhor. Meu Deus, ouvindo a igreja. Meus ouvidos não param. E o Senhor dizia: ponto.
e verás que eu sou Deus, e verás os teus olhos, que eu passo na terra, assim diz o Senhor. Ele está aqui, igreja. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer mais de ti. O Senhor quer trabalhar na tua alma, mulheres. O Senhor quer trabalhar na tua alma, homens. O Senhor quer trabalhar na tua alma, jovens. O Senhor quer trabalhar na tua alma, crianças. Aleluia. Quem é digno de receber a tua palavra? Quem é digno de receber? Aleluia. O Senhor está na casa. Aleluia. Glorifique o nome dele, porque a glória é para ele. A glória é para ele, igreja. Aleluia. Tu cantou, crente. Ele está aqui agora. Cadê a tua glória para ele? Abre o teu coração para sentir essa graça. Abre o teu coração, ciclo de oração. Abre, ai, ai, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantas vezes, aleluia, o crente do século 21 ouve a palavra de Deus todos os dias, seja na igreja, nas redes sociais, cada esquina você passa uma igreja, você ouve alguém falar de Jesus, nas rádios falando de Jesus, e muito ainda crente endurecido, crente que abriu a porta para Jesus, mas nunca deixou Jesus lapidar através da palavra. E quando, aleluia, Jesus ele vem tratar, aleluia, com a tua palavra na verdade, tem muitos que dizem isso é duro de receber. Isso é duro para receber, porque não é de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele pregou. E muitos não gostou da palavra porque tinha que
tinha que beber no teu sangue para ter paz com ele. O povo disse: não, não quero. A palavra é viva e eficaz, é como a espada de dois gumes. Ela penetra a profundeza, aleluia, da alma e do espírito, e é hábito para discernir o meu e o teu pensamento. Mas quando o Senhor, Ele faz a palavra entrar no coração e discernir, aleluia, o meu e o teu pensamento, o crente pula lá e dizendo: não é de Jesus. Muda a igreja, mas não muda o caráter. Muda a igreja, mas não muda a tua conduta. Acha que o problema está na igreja, quando o problema está dentro de cada um. Aleluia! E Jesus vem trazer para mim e para ti, aleluia, a palavra que limpa o interior, a palavra que lava a alma e o espírito. Ezequiel disse através do nosso Deus, aleluia, que o espírito vinha dos quatro ventos, aleluia, ele ia soprar sobre você e ia se colocar em pé um exército numeroso. E quem foi este? Quem era este espírito capaz de soprar o vento poderoso que limpa o coração, que limpa o interior, que muda o homem e a mulher, tira toda a cegueira, tira todo o mal que está oculto, ao qual o homem olha e não vê, mas Deus solta em fé e conhece, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 20, a partir do verso 19, depois da ressurreição de Jesus Cristo, se encontrar os discípulos dentro, aleluia, da casa de porta cerrada, com medo, mas Jesus Cristo, ele aparece naquele lugar e disse: a minha paz seja convosco. E a palavra diz que o Senhor, ele se aproxima do discípulo e fala para eles: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio, aleluia. E tendo dito isto, a palavra diz: ele recebeu o Espírito e soprou sobre ele. Sem o Espírito Santo não vai ficar em pé, sem o Espírito Santo tu não vai aguentar o vento, sem o Espírito Santo tu não aguenta a angústia, tu não aguenta a dor, tu não aguenta, aleluia, as perseguições. Por isso ele soprou sobre Deus e Senhor, para ele se posicionar o exército de terra e permanecer na tua presença, aleluia. Igreja do Senhor, a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer para mim e para ti. Pedro, quando não tinha o Espírito Santo, ele questionava: é só 7 vezes para perdoar? Se Jesus disser só 7, então não precisa perdoar mais. Mas Jesus queria mudar o seguinte: não são 7, mas 70 vezes 7. O Senhor está dizendo: eu quero mudança, Pedro. Eu quero mudança, Pedro. Eu quero mudança, igreja. Aleluia, da tua alma e do teu espírito. Aleluia. Pedro, sem a presença do Espírito Santo, Jesus sobe, aleluia, no monte, aleluia, de Getsemane para orar, levando com ele Pedro, Tiago, aleluia, João. O Senhor diz: fica aqui que eu vou ali orar um pouco. E a palavra do Senhor vai dizer: Jesus voltou enquanto dormindo, desperta eles e diz: Simão Pedro, tu não pode vigiar. Aleluia, porque o Senhor diz: Tiago, João, tu não pode vigiar, e sabe, uma hora vem lá comigo. Não, ele falou: Pedro, por que Pedro? Ele disse: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. O negócio dele é ninguém está na igreja, o negócio dele é que ninguém quer ficar edificado. O negócio de Jesus é despertar crente e ninguém está na aleluia. Pois ele desperta Pedro e não Tiago e João, porque Deus quer edificar sobre a tua vida a palavra dele, e através da tua vida ganha um parente, ganha um vizinho, ganha no teu emprego,
aleluia, ganha na rua quando tu evangeliza, ganha na congregação quando alguém passa, aleluia, quando alguém vê que tu é a mulher de Deus, que tu é o homem de Deus, diz: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela, e Jesus está chamando: desperta minha igreja, desperta minha igreja, vela comigo, que eu sou contigo, vela comigo, que eu sou contigo. Aleluia. O Senhor estava chamando Pedro, aleluia, para despertar, chamar a tua igreja para despertar. E Pedro, sem o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que quando chegaram os perseguidores para levar Jesus, Pedro já puxou com a espada e arrancou a orelha, aleluia, daquele homem. Aleluia! Ninguém percebe quando Jesus põe a orelha do homem no lugar. Só o homem, quem sofre, quem tem perda, sabe quando Jesus trata. Eu tenho certeza que a vida daquele homem não foi mais a mesma. De repente está o homem sangrando sem a orelha, de repente a orelha está no lugar. Ele entendeu: esse é o Cristo, ele é o que tem a palavra da verdade, esse é o que cura, esse é o que liberta, esse é o que transforma. Aleluia, aleluia. E Pedro, sem entender qual a palavra do homem, mas quando é dia de Pentecoste, Pedro agora é batizado pelo Espírito Santo e é cheio. Segundo, aleluia, Atos capítulo 2, eles são cheios, aleluia, são batizados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 4, 31, eles são cheios da ousadia e da autoridade para falar de Jesus, para dar lugar a Jesus, para ter tempo com Jesus, para fazer a obra de Jesus. Tem crente desta maneira no lugar desta noite. Aleluia. E Jesus estava mostrando para lá que era isso que ele queria: transformação através da tua palavra. Quanto tempo Marta andou com Jesus ali? Quantas vezes Jesus foi na casa dela? Quantas vezes Jesus já foi na tua casa, crente? E você nem percebeu quando ele estava lá? Quantas vezes você desesperado, desesperada, aleluia, em busca de uma resposta, e a resposta do teu lado, e você não viu Jesus, mas estava dizendo: eu quero te servir, mas o desespero não te deixou ver Jesus. O desespero, ele enfraquece crente. A ansiedade faz com que o crente mate a tua fé. Jesus disse que isso é criado através de muitos vazios. Tu é crente que tem 2 empregos aí? Tu é crente que não vem para a igreja por causa do cansaço? Tu é crente que não vem na oração porque tem alguma coisa para fazer e disse depois no próximo vai? Cuidado com os seus afazeres, porque quando tu estiver ansiosa, depressiva, tu vai vir todo dia para a igreja. Vai querer que todo mundo vai lá fazer campanha para você. Mas Jesus está dizendo: quem está ouvindo a minha palavra, ninguém pode tirar a minha palavra de ti. Ninguém pode tirar a tua paz, ninguém pode tirar a tua paciência, ninguém pode tirar a tua segurança, ninguém pode tirar a barra, ninguém pode te ferir. E ainda que esse abate lá, aleluia, ele estará contigo e daí não ficará. Aleluia. Aleluia. Igreja, tu já abriu a porta, ele já entrou, ele está aqui, ele está contigo todo dia. Ele não é filho do homem para quem minta. Aleluia. Ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas certamente se ele disse, ele cumprirá. Então entenda uma coisa: eu e você pode errar, mas se arrepender e deixar em contra a misericórdia, é tempo de voltar para Deus, de corpo, alma e espírito. Marta, ela queria servir Jesus, você não vê, aleluia, diferença em mim e ti. Você na igreja alguma vez, principalmente as mulheres do ciclo de oração,
Aleluia, que é as que mais trabalham na igreja. Os homens trabalham, mas as mulheres, pastor, é as que mais trabalham na igreja. Trabalha na empresa, trabalha na organização, trabalha com tudo, trabalha com programação, trabalha com tudo, permanece na oração, está doente, está aí, está fraquinha, está aí na luta. Aleluia. E muitas das vezes se encontra com o Marta, está fazendo tanta coisa e murmura daquele que não está fazendo. Aí Jesus disse para você: cuidado, tem muitos a fazer esse tipo de oração. Não fala da irmãzinha do teu lado, não, porque ele não se agradou nem quando Miriam falou de Moisés. Não murmura contra a tua irmã, não murmura contra teu irmão. Cala-te, faça a tua parte com alegria para o Senhor que ele recebe. Aleluia! Porque se você murmura e ainda vai orar para Deus: Senhor, estou fazendo isso, isso e isso. Jesus foi no 2:1 e entrou no templo para orar. O publicano e o fariseu disse: eu pago a oferta, eu pago meu dízimo, eu oro tantas vezes, jejuo tantas vezes, faço isso e aquilo. Ele se sentiu digno da presença de Deus. E quando o publicano disse: Senhor, perdoa meus pecados, eu sou um pobre pecador. Não é quem ora comigo e diz que faz tudo na casa que está agradando a Deus. Às vezes quem não faz nada está mais quebrantado do que quem faz. E o coração quebrantado alegra ao Senhor. Maria tinha um coração quebrantado. Marta, porém, era preocupada em servir, mas a tua alma estava problemática para servir Jesus. Então não murmura, ama mais, abraça mais. Teve alguma indiferença? Vai, chama ela sozinha. Minha irmã, meu irmão, olha, você fez isso, eu não gostei. Será que você pode me ajudar nisso? Será que você pode fazer assim? Aleluias! Eu, na época, nova convertida, aleluias, estava na igreja. Quando chegava uma época como essa de festividade, eu usava brincos, usava pinces escondidos. Aleluias! E quando chegava época de festa, a irmã do ciclo de oração falava assim: irmã Jana, será que você pode tirar o brinco? Aí eu ia, tirava na gaveta da festa, colocava na gaveta. Depois terminava a festa e ia lá e pegava de novo. Porque quem não tem o Espírito Santo é desobediente? Eu era. Porque eu não tinha, não conhecia. Aleluias! E ali eu pegava. Aleluias! O meu pastor, aleluia, já faleceu antes da pandemia. Ele nunca chegou para mim para sentar comigo e dizer: minha irmã, a Bíblia mostra que é assim, assim. Minha irmã tem que viver assim, assim, assim. E ele pegava o microfone e dizia: nossa, essas pessoas que estão assim, 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 que usa isso, isso e isso, que passa esse céu no olho, que usa essa coisa na boca. E começava a falar. E tipo assim, para mim ele não estava dizendo nada. Porque quem não tem temor, isso a gente não vai dizendo nada, pastor. Porque não nos quebranta, mas nos causa mais ira, porque nós estamos na carne. E quem está na carne não vai obedecer a palavra. Por isso, amada igreja do Senhor, Deus precisou me lapidar sozinho, porque ninguém tinha como me ensinar, porque estava todo mundo preocupado com os afazeres. Mas Jesus queria que você visse ele diferente. E antes dessa questão eu falava: Jesus, eu sei que um dia o Senhor vai me fazer eu te servir. Eu falava assim ainda. E no dia que o Senhor fizer isso, aleluia, eu vou ter um compromisso com o Senhor. Eu quero ir diferente. Aleluia. Mas eu falava e dava luta. Eu não quero mais usar isso. Eu não quero mais fumar isso. Eu não quero mais beber isso. Eu não quero, aleluia, ir para a festa. Eu não quero sentir mais nada disso. E eu comecei a lutar comigo mesmo para não praticar mais essas coisas. E no dia que Jesus me chamou,
Aleluia. O inferno já estava. Os demônios vinham contra mim. Várias vezes me pegava, me apertava meu pescoço e eu naquela luta. Aleluias. E uma pessoa um dia pregando na igreja me chamou e disse, eu no cantinho, e ela disse, irmã, vem aqui, Deus manda te dizer. Ele tem visto quantos demônios têm chegado na tua casa, como ele tem te afligido, como ele tem tentado várias vezes te matar. Mas o Senhor disse, hoje é o dia do compromisso. Hoje é o dia que Ele vai pelejar pela tua casa. E pela tua família e pelos seus. Eu falei, amém. Meu coração ardia de tal maneira. Eu falei, é hoje. Aleluia. E daquele dia eu busquei fazer compromisso com o Senhor. Mas até aprender o que é ter compromisso com Jesus. Aleluia. Jesus precisou me dar várias vezes visão com a Bíblia aberta. Eu precisei de Jesus me mostrar e dizer como. E muitas vezes ele me dá a Bíblia assim aberta, pastores. E eu acordar na terceira vez que ele me deu a Bíblia aberta e eu sem entender nada convertida. Eu falei, quem abriu a minha Bíblia? De madrugada eu acordei, nova convertida, quem abriu a minha Bíblia? Não sabia quem foi que abriu. Mas na visão que Deus tinha me dado, a Bíblia aberta, no salmo que Ele me deu, a Bíblia estava aberta nesse salmo. Eu fui lá e falei, hoje, fui lá e fechei. Mas eu vi que estava escrito. Aleluias. Depois disso, quando eu estava na igreja, um irmão me chamou, eu estava pregando o pastor, e disse, ei irmão, você lá no canto, vem aqui. Eu fui, ele disse, Deus manda te dizer quantas vezes Ele já te deu a Bíblia aberta e pega no rolo. Porque tu não come o rolo que Ele tem te dado. Aí eu fiquei assim, aí Deus veio me ensinar, porque eu era tão falta de entendimento que eu não sabia que o meu rolo era começar a ler a Bíblia. Aleluia. E o Senhor começou a me tratar em visão e me ensinando na palavra. Igreja, quem não lê a palavra e não toma para si, não vai seguir Jesus. Eu e você não precisa viver de pregação, eu e você precisa viver da palavra. Eu e você precisa se alimentar. Marta, ela ouvia Jesus, mas tinha muita fazenda, muita preocupação. Tirou o teu foco com Jesus. Não deixa nada tirar seu foco com Jesus. Não deixa nada deste mundo tirar o teu foco com Jesus. Aleluia, porque o próprio Jesus, Ele é o que nos exorta para que eu e você venhamos estar de pé. Quer o mal longe de ti? Quer a depressão longe de ti? Quer as angústias e o pavor? Seja cheio do Espírito Santo. Porque vai estar tudo abalado, mas tu vai estar como Jó. Perdi tudo, estou sozinho, estou na cinza, mas ainda minha boca é para o adorar. Ele me deu, nu eu vi, nu eu nasci e nu eu voltarei, mas os meus olhos ainda contemplarão a glória de Deus. E Ele vai multiplicar sobre a tua vida a graça dele. Amém, igreja? Aleluia. Para terminar em nome de Jesus. Então entenda, igreja. Jesus, Ele só nos exorta para ter cuidado com as preocupações e fazer mudança em mim e em ti. É no interior. Não é isso aqui não. Você pode vestir bonito do jeito que você quiser, bonita do jeito que você quiser, mas o que vai agradar a Deus é suas práticas da palavra. Amém? Aleluia. As duas irmãs conheciam, uma dava lugar, porém a outra dava lugar para servir Jesus junto com os afazeres. Há tempo determinado para Deus, por Deus, debaixo do céu. E esse tempo é o tempo de você nascer, crescer, debaixo da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Receba a palavra dele no teu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
aleluia, e cresça a cada dia, aleluia, diante da palavra do Senhor, porque tudo que Ele nos ensina é para crescimento do céu. Amém? Agora cabe eu e você dar lugar. Tu quer dar lugar? Deixa Jesus refletir a glória dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Não abre sua porta e deixa Jesus no campo, não. Aleluias. Marta, aleluias. Tem irmãs que não quer ser assim como Marta. Marta, por mais que ela estava angustiada, nervosa, irritada, porque a irmã não estava fazendo nada e ela estava fazendo tudo, aleluia, ela não foi brigar com a irmã. Estava dentro dela. Só Jesus viu. Ela não foi discutir. Não causou contenda. Não causou nenhum problema em Maria. Ela foi falar com Jesus. Aleluia. Amém? Quando se fala com Jesus, Jesus resolve, porque o problema está dentro de... Ouça o Espírito Santo em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.